Oi, meus amores, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimentos nativistas, atividade no livro de História 48 ao 54. Vamos lá? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos nativistas, tá? Como é que foi isso? O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado, desde a extração de pau-brasil, à produção de açúcar. Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais maior quantidade de ouro e pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essa e outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. A gente vai ver um pouquinho aí quais foram essas revoltas, tá bom? Vou falar da primeira revolta, de Beckman. Onde foi? No Maranhão, no ano de 1684. Os chefes eram os irmãos Manuel e Thomas Beckman. A causa foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos, preços absurdos, por produtos de péssima qualidade, produtos que não valem, Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não o cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Agora, qual foi a consequência? Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. O término. Após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra dos Emboabas. Foi em Minas Gerais, no ano de 1708. O chefe era Manuel Nunes Viana. A causa foi: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Mas, a cada dia, era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas, gente que vem de fora. Qual foi a consequência, O maior combate aconteceu num local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, uma cilada, preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas, logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. Com isso, o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Guerra dos Mascates, Foi em Pernambuco, em 1710. Os chefes eram senhores de engenho e mascates. O que foi a causa, Olinda era sede de capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos, senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu a solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. A consequência foi que os senhores de engenho sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, eles invadiram o Recife, lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o Pelourinho, que significa que tem um símbolo, de autoridade e poder. Com isso, os chefes dos senhores de engenho foram presos e enviados para Lisboa, capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo.
o Recife tornou-se a sede de capitania de Pernambuco. Agora vamos falar sobre a revolta de Filipe dos Santos. Foi em Minas Gerais também. Vocês podem perceber que a maioria das revoltas, né, foi em Minas. Lá a coisa era tensa, né? No ano de 1720, o chefe era Filipe dos Santos. A causa foi que Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar asas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto, chamado quinto. 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. A consequência foi que, algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigia-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governo mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Com isso, o governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. De mais uma revolta aí, né, que foi a Inconfidência Mineira. Foi também em Minas Gerais, mas no ano de 1789. O chefe era Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. O governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecidos para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los em Portugal. Os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor. Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando de ouro. Com isso, na consequência, né, padres e poetas, escritores e mineradores, junto com militares e outros, se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criassem universidades, acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais que queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. Com isso, o governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre Tiradentes. Como vimos, as pessoas que participavam do movimento, os inconfidentes, eram brasileiros, idealistas e cultos, pertencentes às classes abastadas ricas, né? Que tinham o apoio de padres, militares e etc. Entre os inconfidentes estava um homem simples do povo chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, ordenou que prendessem os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes, como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino, era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina.
Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós, brasileiros, consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência Mineira. Meus amores, por agora é isso, tá bom? E aí daqui a pouco a gente se encontra no Zoom pra gente fazer as atividades e entender um pouco mais sobre tudo isso, tá certo? Já já a gente se encontra. Beijos, tchau, tchau.